Bem-vindos ao podcast da Escola Internacional para a Sustentabilidade, uma iniciativa da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu. É esse o seu momento de descoberta sobre o universo da Itaipu. Um espaço sobre assuntos históricos da usina, atualidades, curiosidades e, principalmente, abordar as ações socioambientais que a hidrelétrica realiza em seu território de influência. Eu sou a Giovana Gasparotto. E eu sou o Vassi Álvaro. O que são bacias, subbacias e microbacias hidrográficas nas quais Itaipu desenvolve as suas práticas sustentáveis? E hoje eu trago para vocês um tema pertencente ao universo da Itaipu Binacional. É hora de compreender o que são bacias, subbacias e microbacias hidrográficas. Para iniciar, precisamos de um conceito para a bacia hidrográfica. Segundo o doutor em recursos hídricos, Carlos Eduardo Tucci, a bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. Ela é composta por um conjunto de superfícies vertentes e por uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único. É onde se realizam os balanços de entrada provenientes da chuva e saída de água, por meio do eixutório, permitindo que sejam delineadas bacias e subbacias, cuja interconexão se dá pelos sistemas hídricos. Para simplificar um pouco, podemos considerar que as bacias hidrográficas são territórios onde as águas das chuvas escorrem e se concentram em um rio principal, formado muitas vezes por pequenos ou grandes afluentes. Em uma escala nacional, o Brasil dispõe de 12 regiões hidrográficas, como, por exemplo, as bacias hidrográficas dos rios Tietê, Amazonas e Paraná. Elas são compostas de bacias, grupos de bacias ou subbacias hidrográficas próximas, com características naturais, sociais e econômicas similares. Os estados brasileiros, no âmbito dos seus territórios, fizeram divisões hidrográficas para fins de gestão, utilizando diferentes critérios. Esses territórios são sistemas complexos, vivos e interdependentes. As bacias hidrográficas estão delimitadas independentemente das divisões políticas nas quais estão inseridas. Tais bacias possuem uma ramificação de rios que variam em quantidade e extensão, devido a uma série de fatores, tais como relevo, condições climáticas da região, quantidade de habitantes e uso do solo no local por onde passam, independente do país ou cidade que compõe. Nesse sentido, é possível fragmentar uma bacia hidrográfica quando essa se estende por um território maior. E então nós temos as subbacias. Estas, por sua vez, podem ser analisadas em unidades menores chamadas microbacias. Na escala de microbacias, também podemos verificar detalhes como o uso do solo, a biodiversidade, a ocupação humana e, dessa forma, trabalhar localmente na gestão desses recursos locais, favorecendo a sustentabilidade local e também a global. No âmbito da Itaipu Binacional, é muito comum o termo BP3, que significa Bacia do Paraná 3. Trata-se de uma subdivisão da bacia do Rio Paraná, que está dividida em 3 partes. A BP3 é a parte que tem influência direta no reservatório da usina. A Itaipu Binacional optou por desenvolver a gestão integrada por subbacias e microbacias, possibilitando a participação da comunidade e a facilidade de gestão. Para a administração dos recursos hídricos dentro de uma propriedade rural, por exemplo, os marcos legais e a própria Itaipu consideram a gestão por microbacia. Nas propriedades rurais que formam a microbacia, é possível realizar um planejamento específico dos passivos ambientais existentes e seus respectivos manejos, a fim de cumprir a legislação, compatibilizando as necessidades da propriedade e a sustentabilidade dessas áreas. No início dos trabalhos de gestão integrada, foram definidos os critérios de seleção das microbacias a serem trabalhadas, para promover a conservação do território de influência do seu reservatório. Essa seleção deve priorizar as fontes d'água que abastecem o município em questão e os passivos ambientais que são gerados. Identificando esses passivos, é possível determinar quais ações poderão ser realizadas de acordo com o contexto local. Entre elas, a recuperação de nascentes, recuperação da faixa de proteção do curso da água, readequação de estradas rurais, conservação do solo, instalação de abastecedouros comunitários de água,
coleta adequada de embalagens de agrotóxicos, gerenciamento de resíduos sólidos e a implementação de biodigestores como medida de saneamento rural e possíveis corredores biológicos. Entender sobre as características fisiográficas de uma bacia e conhecer o uso do solo do seu entorno, além de suas interfaces com a comunidade local, contribui para que a gestão dos recursos hídricos seja eficiente, ações de conservação do território sejam realizadas e que as políticas públicas locais sejam implementadas. Também é importante compreender a configuração física das características locais e de suas interfaces com a comunidade, porque assim a gestão dos recursos hídricos é mais fácil, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito nacional, no sentido de escalonar também as responsabilidades, os poderes de atuação e, principalmente, a sua execução. Assunto bacana, não é mesmo? Então faz assim, fique ligado no podcast da Escola Internacional para a Sustentabilidade, que logo mais trazemos assuntos do universo da Itaipu Binacional. Até mais!